Chegando para fazer a nossa transmissão ao vivo. Olá, bom dia, pessoal. E hoje vamos aprender a plantar tomate. Você vai aprender todos os passos para plantar tomate. Hoje, na nossa transmissão, vir aqui para a gente começar os primeiros passos que você deve fazer para ter lindos tomates aí na sua casa e poder fazer o seu próprio molho. Aqui pessoal, antes de eu mostrar um pouquinho, é o certificado que você que perguntou aí se o nosso curso, falando um pouco do curso passado, antes de entrar na nossa forma de plantar tomate, hoje é a aula de hoje, lá no segundo capítulo da nossa novela, Desafio. O desafio hoje é plantarmos tomate. Você vai aprender todo o passo a passo agora conosco, como plantar o tomate aí na sua casa, no seu sítio, aí falando aí da nossa amiga que estamos acompanhando, aquele lugar lindo com aquelas crianças fofas. Para você, hoje, nosso vídeo. E você vai aprender como plantar tomate aí no seu quintal, no seu sítio maravilhoso. Aqui mostrando para vocês que as 100 pessoas que queiram entrar no curso, você que perguntou sobre o certificado, teremos um certificado assim, que no final do curso colocaremos aí, você só entra aí, pega o seu certificado para vocês, aqueles 100 que vai fazer o nosso curso. Então, vamos virar ali para lá, deixa eu ver se está aparecendo aqui as coisas, para vermos como é que você deve fazer para ter lindos tomates aí no seu quintal, na sua horta, no seu sítio. Colocamos aqui em cima do fogão, né? Que vamos já o nosso fogão. Olha, o primeiro passo, você deve ter um lugar no seu quintal. Eu não tenho horta, então eu vou improvisar aqui um vasinho com terra, onde eu vou fazer minha sementeira. Depois também eu vou fazer a plantação aqui mesmo, só para você ter uma ideia. Mas é claro que aqui, um vasinho ou no chão mesmo, na sua leira, você prepara o chão. Lá no sítio da menina lá, já tem as leiras lá bonitas, e você pode fazer a sua sementeira já no chão, como também você pode fazer no vaso, no caseiro, suspenso, como você achar melhor, de acordo com o seu espaço. Aí você faz a sementeira e aguarda, porque você fazendo a sua sementeira, você vai saber que aquele tomate é realmente um tomate bom, de boa qualidade, como esse que temos aqui. Por que eu vou começar do zero, mostrar os primeiros passos? Porque se você pegar o tomate assim, tirar a semente e jogar de qualquer forma, você não tem a garantia de que vai ter um tomate bonito como você realmente esperava. Então, você deve fazer o seguinte. Primeiro passo é você pegar o seu tomate, corta ele direitinho, você tira as sementes, depois você pode utilizar esse tomate, claro, para fazer molhos, para fazer tempero, que eu vou mostrar daqui a pouco. O primeiro passo é esse aqui. Você pode sujar, porque não está me pegando aqui em cima, para que a gente possa ficar aqui à vontade de fazer. Tira toda a semente. Esse tomate aqui é um tomate grande, de qualidade, carnudo, ó. Eu tenho certeza que o meu tomate vai ser assim, igual ele lá no final. E olha, o tomate, ele dá rápido, ele cresce rápido. E você fazendo, plantando cedo, você tem em casa, você vai ter certeza que está colocando na sua panela, no seu tempero, um tomate de qualidade que foi produzido sem produtos químicos. Você pode ter aí na sua fazenda, no seu sítio, o seu próprio tomate. Porque tomate, ele dá em vários lugares, ele cresce pouco tempo, ele cresce rápido. E eu limpar aqui que ele vai escorrer. Dá para tirar lá na pia, mas lá vocês não vê, tá ficando aqui embaixo. Então, eu não vou botar muito, porque para o vídeo não ficar muito longo, é só para você aprender o que você deve saber, o que você deve fazer. Você escolhe um tomate melhor, um tomate de qualidade, tem vários tipos de tomate, você escolhe e faz um de cada vez, porque assim você vai ter aquele tomate que você quer, de acordo com a receita que você quer. Porque esse aqui é um tomate mais para molho, para salada, mas tem aquele tomate de cereja, tem vários tipos de tomate, tem aqueles tomates redondos, assim, tem tomate que você parte, ele parece uma flor, de acordo com o tomate que você quiser, você faz um de cada vez, nunca faça todos aqui de vez, que você não vai saber depois separar qual tomate você, até aquele bode, você não vai saber. Aí você tira tudo bonitinho, e aí você vem, ó, pra cá, você joga água, não vou mostrar aqui porque eu estou com a mão molhada, eu estou sozinha, não vou poder estar virando aí para mostrar para vocês, mas eu estou aqui agora, colocando água e passando a mão ou a colher, para que eles lavem os caroços na semente. E aí você lavou a semente, vou para cá para mostrar para você. Você lavou, tirou toda o tomate, fica só com o caroço limpo. Por que isso aqui é importante? Porque é esse processo que vai fazer com que o seu tomate
bem grande e bonito. Se você plantar em lugar do jeito que está aqui jogando a terra, ele não dá um tomate bonito, grande, como você gostaria. Aqui, agora você não vai ainda botar. Você vai deixar aqui na peneira, no sol, ou melhor, secar, no sol, em pouco sol, para que ele fique enxuto, sequinho. Mas não no sol demais, para queimar também não. Na sombra não, porque ele vai dar bolor, ele vai estragar. Você bota para tomar um sol só para enxugar, secar. Aí uns 3 dias ou 15 dias, você vem com ele para cá, e aí agora você vai colocar separado de lugares aqui separadinho na terra. Se você tiver um terreno maior, você coloca mais. E aí você vai espalhando o seu tomate e deixa lá. Essa terra aqui eu já preparei, uma porção de terra, a outra com adubo, eu botei. Você que tem aí cabrito, cabra, carneiro, essas coisas lá no seu sítio, na sua roça, melhor ainda, você utiliza esse que eu estou usando, é de bode, o adubinho de bode. Aí você coloca aqui, cobre um pouquinho para não aparecer bicho para carregar a semente e deixa lá. Em um lugar aqui que o caqueiro está curado, porque ele vai ficar no tempo, lá na chuva, para que ele mais bonitinho e cresça. E depois eu vou mostrar para vocês o que vocês fazem com o seu tomate. Nosso tomate está lá crescendo. Vou mostrar para você o efeito da TV, do vídeo, né? É claro que não vou mostrar daqui quando esse tomate crescer. Você vai ver já o tomate já conseguiram plantar. E enquanto isso, eu vou te mostrar o que você fazer quando tem esse tomate. Você vai pegar o seu tomate aqui que você tirou a semente, você vai colocar no liquidificador. Eu gosto de fazer também antes, porque eu não gosto de mostrar o som do liquidificador. E aí você vai fazer o seu tempero. Claro que você não vai perder o tomate que você usou para fazer o seu molho. Você vai ferver, ó, já deixar pronto, você compra logo tudo. Porque quando você fazer isso com tomate, você também pode aproveitar para plantar no mesmo dia o pimentão, a cebolinha. Eu tenho tudo aqui pronto para mostrar a você como fazer. Na hora que eu vou te mostrar. E aí você faz o quê? A cebolinha. Deixa eu pegar aqui rapidinho para te mostrar. Ou faremos outro vídeo, porque você pode fazer os dois. A cebolinha também. Só falar que você vai entender, não é precisar ficar te mostrando, você vai entender. Você pega a cebolinha, come a folha, corta a parte da folha, tempera e fica a raiz aqui, a polpa aqui, a cebola, a verdinha, com a raiz. Você vai também cortar ali e vai guardar, porque você vai plantar também ali na terra, na sua leirinha, ficar bonito, a sua leira, e aí ela vai crescendo outra folha, e você vai cortando, fazendo seu tempero, e fazendo outra plantação, e assim o tempo inteiro você tem cebolinha aí no seu quintal, na sua casa, no seu sítio. O pimentão, a mesma coisa. Quando você for fazer o seu tempero, esse tempero aqui, você vai colocar cebolinha, alho, pimentão, tudo. Aí você vai pegar o pimentão, a semente de pimentão que você colocou aqui, maduro. No caso do verde, não é bom, porque para plantar não é aconselhado a semente. Mas o pimentão vermelho, esse pimentão aqui também, você pega para fazer o tempero. E a semente você coloca da mesma forma, você coloca lá na leirinha, no lugar do terreno preparado. E lembrando, pessoal, que você deve preparar essa terra aqui, não no mesmo dia. Ó. Eu não preparei esse caqueiro hoje. Assim, você não pode colocar o adubo, a terra, tudo ali no mesmo dia e já jogar. Isso é bom que você prepare dias antes. Você ainda está planejando, você ainda vai comprar sementes, primeiro você já deixa em casa o terreno prontinho, você já deixa assim lá. E aí você vai depois, você vai comprar e preparar para o passo a passo. Porque, olha só, enquanto você lavou a semente do tomate e deixou lá secando e tudo isso, todo esse processo, a terra já está lá prontinha com adubo, porque ela vai se preparando. Porque quando você colocar a semente, sua terra não vai mais sofrer aquele efeito de esquentar, de matar a sua semente. Então é importante que você prepare o terreno antes e depois que você vai preparar as sementes. Por isso que é bom você não comprar aquela semente lá do saquinho, porque você não sabe, tá lá dizendo, mas você não tem garantia que vai ter aquela semente de qualidade, que a origem daquele tomate veio exatamente daquilo que você deseja, natural, que você deseja. Então é bom que você compre sua semente e você faça. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar que não é simples você fazer. Então, quando está falando do terreno, você prepara a terra antes, depois você vai fazer o processo de lavar o tomate, botar para secar tudo bonitinho, aí isso dá uns 3 dias, aí você vai e coloca o seu tomate. O pimentão, você pode tirar, no caso,
a semente dele. Você deixa também ele secando, aquele no lugar, comendo sozinho também você pode, só pouco, não bota muito sol não. E aí você deixa também o seu... Aí você deixa o seu pimentão também tomando sozinho, tudo é bom que você deixe tomando sozinho, a pimenta, tudo você deixa secar um pouquinho, a pimenta pode secar na sombra, o pimentão pode secar na sombra, só o tomate é bom tomando sozinho para ele não ficar podre, como a abóbora, todas as sementes, é importante que você deixe secar um pouco antes de você levar direto à terra, porque alguns podem ficar podre se você coloca ele verde do jeito que chegou, você coloca aqui. Aí, chegou a hora de você pode, como eu estou dizendo, você pode ir lá no terreno, você pode abrir suco, as leirinhas, deixar aqui espaço, espaço para você andar, espaço para a água escorrer quando chover. Digamos que aqui todo o seu terreno onde você vai fazer sua horta, sua leira. Então, o que você faz? Faz a leira nesse sentido, porque você vai deixar aqui espaço para você andar entre as plantações e espaço para a água correr vermelhinha quando chover, porque aí não vai alagar e bagunçar toda a sua plantação. E é importante você arrumar para ficar bonito. Você pode fazer essa aqui, a leira de alface, aqui de tomate, e coloca os pimentões, quiabo, essas coisas que dão haste maior, você pode colocar nas laterais, fica muito bonito. O quiabo também. Você também pode plantar o seu quiabo. E lembrando que quiabo, eu estou falando disso porque fala de tudo que é semente, que você precisa plantar para você ter ideia e deixar sua horta muito bonita. Você pode plantar uns quiabos nas laterais e lembrando que é bom plantar à tarde. Dizem, contra o pessoal mais velho, que o quiabo você planta à tarde e você mede, porque aí ele começa a botar semente. Você bota lá semente, bonitinho, e depois você mede o tamanho que você quer que ele bote e vira o campo, mas aqui de alguns de quantidade pequena. Porque o tomate mesmo, aquele grandinho, o chico de viagem, ele vai enorme, e aí vai ocupar muito espaço, ele está muito alto, você mede os seus tomates. Depois, deixa nos comentários o que você fez e o que aconteceu. Então, pessoal, como você plantar e ter, de hoje, ter seu tomate para fazer seus temperos, colocar sua salada, colocar na sua mesa. Digamos que aqui já está o nosso tomate que eu já colhi daqui as sementes. Olha a nossa semente. Passou o tempo, passou uns meses, uns dias. O tomate é rápido. E aí já está aqui o nosso tomate. E aí vamos plantar o nosso tomate, pessoal. O maior, alguma coisa para vir, se você está com uma faca, uma coisa que você tem, você coloca e prende bem a raiz, bonitinho. Aí, se ele já tiver assim, olha, você pode olhar que ele caiu, deitou, virou, você vai pegar um pedacinho de pau, alguma coisa que você tem no seu quintal, e você vai colocar aqui para firmar o seu tomate, você vai deixar ele lá, porque ele fica pequenininho. Vou colocar outra capinha já. Porque ele vai deitando, deitando, e é bom que ele já cresça firme. Por quê? Quanto mais ele crescer assim firme, quando ele começar a botar flor e botar as trincas do tomate, ele vai cair logo, e aí você tem que ficar atento. Quando ele começar a botar, e aí você vai colocando pau, colocando bambu, alguma coisa que você tem aí, você coloca para que ele fique firme assim, e o tomate não dê no chão. A menos que seja aquele tomatinho miúdo, que ele já dá mesmo no chão, aí você pode deixar ele espalhar, ele fica bonito, assim, espalhado pelo chão todo. Mas esse aqui, eu não vou contar aqui tudo, porque eu não vou deixar desse vaso, que é pequeno. Você tem que estar no espaço assim, olha, digamos que assim, ó, um espaço grande para seus tomates. Você pode plantar também uma carreira, um caminho todo, você que tem muito espaço no seu quintal, você pode plantar. E é importante que você aperte bem aqui a raiz, então, para que ele fique, mesmo que ele fique deitado, mas a raiz está firme, você vai colocando um pauzinho para manter o seu tomate, e aí você molha todos os dias pela manhã, e à tarde você só molha se for bem à noitinha. Nunca molhe seu tomate 4 horas, no tempo de verão, o sol quente, você vai molhar, você pode escaldar a raiz dele, você pode matar suas plantações. Mesmo suas plantas, molhe sempre pela manhã. E se você optar por molhar à tarde também, você procure molhar já bem à noitinha, 6 horas, bem mais tarde. Agora eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho, porque está tão cheirosinha, eu deixo até ficar cheirosa, para você ver uma coisa que você pode ter no seu sítio, na sua casa, que esse abacaxizinho aqui já é mais uma coisa ornamental, viu, para você ter. Esse tipo de abacaxi não é comestível, é planta, mas ele é tão bonito que fica, que já está no final, alguma coisa apertou aqui, ele caiu, e quando ele fica maduro, ó, já está aqui, o cheiro que ele dá. Tem propósito, todo ano eu tenho, porque aqui, ó, falando de muda,
e ele aqui já ficou maduro, você vai fazer igual você faria com um abacaxi normal. Você vai fazer aqui, esperar mais uns dias aqui, né? Vai ficar sentindo esse cheiro. É um cheiro tão gostoso, não é bem de abacaxi, mas é como se fosse perfume de abacaxi. É um cheiro delicioso que fica na sala, na casa. Eu vou deixar mais uns dias ali. Depois eu vou tirar esse aqui e vou plantar como se planta abacaxi. Como se fosse, digamos que eu estou plantando ele aqui, eu vou quebrar aqui, plantar aqui. Com todo cuidado, que não pode cair areia aqui, ó. Porque se você deixar cair areia aqui no molho, é igual planta abacaxi normal. Se você deixar cair algum fio de areia aqui, ele não vai mais botar esse abacaxi duro. Mas todo ano eu tenho ele, quer que eu tire isso aqui, quando eu faço uma nova muda, e todo ano eu tenho para enfeitar em casa. Se você gostar, comenta sobre ele, é uma planta da família das bromélias, das coisa assim. Você comenta, e aí vir aqui de volta para o nosso vídeo. Meus vídeos são pequenos, porque eu faço vídeo quase todos os dias, então meus vídeos são pequenos, mas mostrar aqui a nossa escola, nosso colégio Desafio, e nossos alunos hoje nessa segunda aula de hoje, eles estão com o desafio de conhecer a terra. Por isso que falamos da preparação, de como você deve preparar o terreno lá na escola, aqui no Colégio Desafio. As crianças estão lá no fundo, lá do outro lado, as crianças estão lá no fundo, alguns um grupo de 10, porque é assim como funciona aqui. Ó. São 30 estudantes, são 30 estudantes, vezes 10, eu acho, 10 de 30, 10 turmas de 30, mas ficam só 10 em cada sala. Uma na sala de informática, uma turma de 10 na sala de informática, uma turma de 10 na horta, e lá agora tem uma turma lá na horta cuidando de preparar a terra para plantar tomate, pimentão, quiabo, couve, alface, coentro, essas coisas lá aqui na escola, vai ensinar a aprender aqui, ó, o Marlon, acho que é Marlon o nome dele, o danadinho lá que veio que rastou a roupa, ele está aqui aparecendo, deixa eu mostrar aqui para vocês verem de perto, ele está aqui aparecendo, porque, pessoal, ele está com a farda nova, porque a farda dele, lembra que ele lascou lá, logo no primeiro dia ele rasgou a roupa dele, deixa ele bem pertinho aí, ó, aí é ele que rasgou a primeira farda, no primeiro dia de aula, de tanta mãe arrastar o festinha pelo chão, arrastando ele sem querer, não vou, não quero ir para aquela escola, não sei o quê. E a mãe foi arrastando ele pelos braços, pelo o paralelepípedo, que você vai ver algo mais no capítulo de amanhã, vamos falar mais disso. E aí, é porque eles vão visitar, estou adiantando já, dando spoiler do capítulo de amanhã, a diretora está organizando lá, você vê que no capítulo de hoje, que a diretora está em reunião lá com o pessoal, onde vai visitar alguns lugares, para aproveitar para dar aula teórica a eles, e depois volta para a escola para eles terem aula prática. É isso, a aula prática de hoje, aprender como plantar tomate, porque depois vão usar o tomate para a própria alimentação deles mesmos, para preparar a comida que eles almoçam lá, tomam café, tudo é lá mesmo, então eles precisam plantar para se alimentar depois e também para ajudar os pais, porque os pais deles são pessoas de condição fraca, né? E para manter eles, precisam de trabalhar fora, por isso eles precisam ter um local para ficar. E também eles trabalhando lá, aprendendo, quando crescer, serão pessoas que saberão fazer algo. Por isso que essa escola é uma escola modelo, por isso esta educação. Então, se você vê esse vídeo, você entra, comenta, você que está pessoas que têm a ver, por exemplo, essa pessoa que vimos hoje lá, que estão dando exemplo hoje lá, é um lugar onde o pessoal, a diretora, no caso, que está em contato, para levar o pessoal para mostrar esse lugar, para eles aprenderem como os filhos dessa pessoa acordam cedo, como é a família, e aí eles vão aprendendo a conhecer essa outra forma, que esse daqui conhecia o quê? O celular somente, dormia até tarde, não sabia nada sobre agricultura, para eles isso é coisa nova, então eles vão conhecer pessoas que vivem nesse ambiente, para que eles aprendam que é normal, que esse é o natural, viver com a natureza, aprender a plantar, produzir o seu alimento, esse é o natural, o círculo natural da vida, que todos nós devemos aprender, e as escolas precisam ensinar esse tipo de atividade para as crianças, porque mesmo as pessoas que moram
com o capítulo de ontem, você pode ver que está falando de pessoas que moram perto da escola. E aí, no quarto capítulo, por aí, vamos falar mais. E o de hoje já começamos a falar de pessoas que moram um pouquinho mais distante da escola e vamos chegar lá. Porque quem mora dentro da cidade, quem mora na cidade, vê esse mundo diferente, só conhece as frutas, as verduras, os alimentos na prateleira do supermercado, mas não sabe todo o processo que eles passaram para chegar à mesa. E aí, você ensinando a criança desde a escola esse meio rural, esse meio agrícola, vai ter um futuro, uma população futura que aprenderão a dar valor maior a toda essa forma de produtiva desse meio, de forma que eles aprendam a valorizar o próprio dinheiro, a valorizar o alimento, a valorizar aquilo que chega na sua mesa. Então, nos próximos vídeos, traremos para você toda essa forma de ensinar, de plantar, e principalmente você que está aí começando o seu sítiozinho, você que tem sua casa e que você tem alguma dificuldade. Por exemplo, você entra aí, vê o nosso vídeo, mas você tem o seu sítio e teria vontade de plantar algo. Tipo assim, hoje falamos de tomate, mas podia ser uma outra planta, o alface, qualquer outra planta desse tipo que você tenha dificuldade, você pode deixar nos comentários, pode conversar conosco e faremos a aula exatamente para você. Por quê? Ensinar a aprender uma escola, uma empresa que leva educação agrícola. Esse colégio de desafio está direcionado à educação agrícola. Claro que incluindo todas as outras formas de educação, como você pode ver, que tem as 10 matérias normais, onde todos os alunos aprenderão tudo, incluindo informática, porque eles vão aprender empreendedorismo, e sabemos que empreender hoje em dia, o futuro está na informática, o futuro está nas redes sociais. Hoje só se vende quem está pelas redes sociais, quem está usando o celular, o computador e tudo. Então, a escola está programada para ensinar as crianças, inclusive, a usar o celular. Quando usar, como usar para quê? E isso é muito importante, essa forma de educar nesse sentido, porque imagina você ver tantos casos de pessoas que tiveram problemas com assédio, problemas de casos, coisas ruins que é proibido para criança, e aí você já ensinando a eles como usar as redes sociais, eles já vão saber qual programa assistir, o que eles devem ou não assistir, sem precisar aquela supervisão dos pais diariamente, mesmo porque estamos falando de pessoas, de crianças, de estudantes, que os pais saem para trabalhar. E aí eles estão na escola, até lá tudo bem, os professores estão cuidando, estão ensinando, mas quando chegarem em casa, nas férias e tudo, os pais também deverão saber como continuar administrando essa forma que eles precisam usar as redes sociais. E uma escola nesse modelo que pega todas as partes, todas as áreas que uma estudante precisa, faz toda a diferença e coloca a educação onde ela deve estar, porque não fala apenas de ensinar, ler e aprender, ou aquele suficiente que o estudante precisa, mas fala de um contexto geral, onde todo estudante deve saber diferenciar, conhecer, entender de tudo que existe na Terra para a sobrevivência, para a geração do futura de renda e, principalmente, saber valorizar o que seus pais têm para dar, porque hoje em dia o que mais temos é crianças, estudantes, pessoas que exploram os pais, que exigem dos pais o que eles não podem dar. São pouquíssimas, ou pessoas descendentes de meio rural, como podemos ver no vídeo de ontem, que um vídeo que tem aí também, aquele vídeo da menina lá da Amazônia, aquele vídeo ali, ela dá uma experiência maravilhosa de pessoas que vêm desse meio. A forma de pensar é totalmente diferente,
pessoas estudantes, pessoas jovens da cidade. Uma jovem de 21 anos, que no depoimento dela, ela só fala da preocupação de ajudar os pais de crescer, de aprender, de melhorar de vida, transformar sua vida, mas para ajudar os pais. Por quê? Porque tem esse entendimento, essa forma educativa do meio rural para, quando usar as redes sociais, transformar sua própria vida, aprender a viver, saber também valorizar o que o pai fez por ela lá atrás. Se você vê o vídeo dela, você vai claro que você vê isso aí. Mas se você vê a opinião, ou alguém contar a história, pessoas do meio rural, pessoas de outra classe, de outro meio mesmo, que isso não depende de classe, depende de meio que vive, você vai ver que é totalmente diferente. Você vê que pessoas que exigem que os pais deem o que pode, o que não pode, a criação é diferente, tudo é diferente. E por isso nosso objetivo é exatamente levar uma educação onde possa se equilibrar a forma de vida do ser humano, da sociedade, porque pobreza não quer dizer não ter, porque hoje todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem acesso à internet, acesso à forma de trabalhar, acesso ao conhecimento. O que precisa ter é um conhecimento ideal, um conhecimento transformador, no sentido de equilibrar mesmo a educação e a sociedade. Com essa forma de educar, podemos acabar com o preconceito, essa forma de pessoas se achar melhor porque tem uma cor mais clara, uma cor de pele. Por que estamos dando, por exemplo, hoje, é aquela família? Porque eles, olha, não é lindo, uma pessoa que devia estar querendo estar em hotel de luxo, em lugares lá com toda bem diferente sofisticação, mas eles estão o quê? Em um sítio, e a coisa mais linda do mundo, aquele lugar que eles vivem, exatamente como diz o título de hoje, com a natureza, com a vida na natureza. É por isso que eu dediquei o capítulo de hoje àquela família lá, a Cláudia, se ela permitir usarmos o nome dela na nossa novela. Já nos nossos comentários, no nosso vídeo, porque essa nossa novela Desafio, temos esse desafio de encontrar exemplos que vão servir de exemplos para educar a nossa sociedade da forma que ela e outras pessoas estão fazendo. É isso que vamos fazer durante essa nossa novela. Olhar pessoas é uma forma que temos também de analisar o canal do YouTube, só que de uma outra forma, porque cada pessoa faz um trabalho de uma forma, desde quando, sendo que todos de uma forma de educar, como mostramos lá as 30 formas de educação, cada um de uma forma, e nós também estamos analisando os canais existentes, só que olhando por um outro ângulo, cada um nos ensinando porque precisamos aprender e também mostrando o que sabemos, porque mesmo você sabe ensinar formas da tecnologia para crescer no nosso canal. E nós te mostramos com que você crescer. Você mostra a forma de crescer e nós te mostramos com que você crescer. Por exemplo, falamos aí em algum vídeo que é bom que quando você acordar de manhã, para você fazer sua oração, você precisa ter uma plantinha. Olha aí, ó, você pode ter já um tomateiro para você plantar. Imagina a maravilha que é você chegar pela manhã e você mesmo ir lá colher um cacho de tomate maduro, bonito, para, em vez de você ir no mercado comprar 1 quilo de tomate, você colhe no pé, no seu quintal. Mesmo você que não tem um sítio, tem só a sua casa normal, você pode plantar, porque, como você viu aí no exemplo agora, colocamos em uma tigela, em um vaso, você faz o seu vaso e você coloca. E pode ter certeza que ali, se deixar naquele vaso e cuidar, em menos de 2 meses você terá um tomateiro lindo, e assim você pode ter em qualquer lugar da sua casa, no ladinho da parede, você deixa lá e você terá tomate para você comer, você utilizar o tempo inteiro, você sabendo as formas de cultivo, os cuidados que você deve ter, porque um tomate dá em vários terrenos, uma das melhores plantios que se deve ter é o tomate, e aí você vai colher aquela coisa sadia, que você sabe de onde veio, sem ter passado por nenhum tipo de agrotóxico, nem nenhum conservante químico, você faz aquela coisa ali natural, e isso é a melhor forma de vida que temos, de exemplo, que temos, é ensinar
aos outros a fazer o que sabemos fazer. Para você também, que aí ajuda o pessoal a ter suas casas novas, você vai lá e vê cada forma maravilhosa que eles têm de plantar também. É para essas pessoas, você também tem dúvida de algum tipo de plantio, você nos pergunta, e também nós aprendemos com outras pessoas. E assim vamos vivendo a vida, cada um fazendo e ensinando aquilo que sabe e aprendendo com o outro e aceitando e vivendo esse desafio de transformar a educação. Beijo no coração de todos. Esse foi o nosso vídeo para hoje, o nosso segundo capítulo de nossa novela Desafio. Tchau. Comenta aí, você que quer que a gente fale do seu canal, você que tem um canal nesse segmento de educação, e aproveita também para se inscrever e fazer parte dessas 100 pessoas, dessas 100 vagas que temos aí no nosso Ensinar a Aprender. Tchau, beijo no coração de todos.